Olá, pessoal. Estamos aqui. Vamos fazer uma live super bacana hoje. Vamos conversar com o Dr. Emanuel sobre um tema muito interessante, né? O Dr. Emanuel Júnior, ele vai contar pra gente sobre um cargo que é interessante, que é relações institucionais e governamentais. O que é esse cargo, né? Ele vai contar também sobre a ferrovia, que é um assunto que ele vai contar se está em expansão, se é uma área bacana para trabalhar. E o Dr. Emanuel Júnior, ele tem graduação em Direito, ele é especialista em relações governamentais pela FGV, também é mestre em Teoria do Estado, e ele aí entende direito constitucional, administrativo e regulatório, enfim, um monte de cursos. E agora eu vou convidar o Dr. Emanuel Júnior para vir aqui na live conversar com a gente. Então vamos lá, com essa parte tecnológica aqui. Vamos lá. E agora é só aguardar o Dr. Emanuel Júnior. Só precisa deixar em pé a sua câmera. Celular. Só vira. Seja bem-vindo! Tudo bom? Como é que tá, Valquíria? Ai, tudo bem, muito feliz de falar com você. Seja bem-vindo à nossa live. Eu gostaria de, além de dar as boas-vindas, falar para você se apresentar para o pessoal, né? Vou deixar você conversar com o pessoal e se apresentar um pouquinho. Claro. Eu já falei um pouquinho de você, mas passo a bola para você contar para o pessoal quem é você. Tá. Primeiro, boa tarde para você, para os amigas e os amigos que estão assistindo. E agradecer a oportunidade de falar de dois temas muito interessantes que eu gosto bastante. Primeiro, essa profissão de relações governamentais e institucional, e outra, ferrovia. São dois temas que eu atuo atualmente e que são muito interessantes, tem muito assunto. Teríamos que passar algumas horas conversando sobre isso. Eu sei que o tempo não é possível, mas vou tentar me esforçar em colocar boas ideias sobre esses temas. Bacana! E, doutor Emanuel, você é formado em Direito, né? Tem uma experiência super sólida na advocacia, e hoje você é executivo na Rumo, né? Você está na área de relações institucionais e governamentais. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência como advogado? E como foi essa transição para essa nova área de atuação, essa área de relações institucionais governamentais? Falo sim. Até essa pergunta me faz lembrar de que o tempo passa e passa rápido. Eu me formei em 97, quando comecei a advogar. E sempre tive escritório de advocacia, e sempre gostei de ler os processos e pensar numa estratégia, evidentemente, para ganhar as demandas, para ser vitorioso nas demandas. Até que em 2013, um cliente, que era a LL, América Latina Logística, contratou o escritório para fazer um trabalho diferente do que esse de simplesmente demanda, conflitos. Era para resolver conflitos, para eliminar conflitos, para deixar de existir conflitos relacionados à ferrovia que ela tinha o contrato de concessão. Ali eu comecei a minha experiência na área de relações governamentais. E foi algo realmente transformador, foi muito legal. Em 2015, a Rumo, que é uma empresa do grupo Cosan, que detém aí a Comgás, por exemplo, de São Paulo, todo mundo conhece, tem a concessão do gás, tem também a Raízen com a Shell, que são os combustíveis, e tem a Rumo,
que é uma concessão, ela é uma empresa que tem várias concessões de transporte ferroviário de cargas. Ela adquiriu a LL, quando ela adquiriu, ela me convidou para montar o time de relações governamentais. Então, eu deixei o escritório de advocacia e passei a atuar como relações governamentais num mundo totalmente diferente até então para mim. Nossa, bacana. E você considera que você deixou a advocacia de lado para se tornar um profissional de relações governamentais? Ou as duas profissões estão interligadas? Uma profissão está ligada com a outra? Valquíria, o advogado ele é formado para defender interesses. Ele possui pela Constituição e pelo Estatuto da OAB como privativo do advogado defender interesses jurídicos perante o Poder Judiciário. Mas perante os demais poderes, você não precisa ser advogado. Isso está garantido também no artigo 5º da Constituição, o direito de peticionar de qualquer pessoa ao poder público, de obter informações que interessem a si ou ao trem. Mas como advogado, eu tenho uma visão muito mais jurídica sobre qualquer assunto que eu venha a tratar. Então, isso facilita. Você tem profissionais de relações governamentais que são engenheiros, você tem outros que são da área de comunicação, jornalistas, de diversas áreas. Alguma parte desses profissionais tem a formação jurídica e vem da área da advocacia. Você tem alguns escritórios que possuem a área de relações governamentais, mas não é preciso você ter OAB para você ser um profissional de relações governamentais. Eu não me considero que eu deixei a advocacia, porque já estava nas minhas atribuições defender interesses, tanto pelo Poder Judiciário, tanto no Poder Legislativo, quanto no Poder Executivo. Então, eu continuo, mas com outra especialização. Eu confesso que um advogado, e eu sempre tive essa mentalidade, ele tem uma visão de conflito. Então, quando ele olha uma causa, um projeto, ele já chega na reunião com a mentalidade de uma lide judicial. E o relações governamentais é uma visão exatamente oposta. Você tem que ser aquele que chega na reunião como pacificador. Eu até faço uma brincadeira que eu sou mensageiro da paz, né? Você tem que chegar, você tem que conhecer todas as áreas da companhia, você tem que conhecer os demais stakeholders e saber encontrar o meio termo de pacificação. O que é stakeholders? O que são stakeholders? Stakeholders é um termo em inglês que é muito utilizado no mundo dos negócios, partes interessadas. Então, significa parte interessada. Então, você vai pegar um projeto, por exemplo, de uma concessão. Você tem a comunidade, é uma parte interessada, onde aquele projeto vai ser aplicado. O Ministério Público é uma parte interessada, como fiscal da lei. Se o projeto precisa de uma autorização da prefeitura, a prefeitura é um stakeholder. O parlamentar que atua naquela região, naquela cidade, ele é um stakeholder também, porque ele tem interesse em verificar o interesse público ali. Então, você tem dezenas de stakeholders sobre um projeto. Você precisa olhar para todos esses stakeholders e entender o que cada um deles pensa e buscar um consenso. Perfeito. E, assim, aqui no Brasil, nós temos, assim, tradicionalmente, a rodovia, ela predomina já há muitos anos. E nós tomamos um baita susto quando nós tivemos a greve dos caminhoneiros, né? Porque parou, praticamente, quase que parou tudo, né, doutor Emanuel? E aí nós vimos a importância de ter outras vias de transporte. Isso trouxe transformações na ferrovia? Você poderia dizer
Eu sei que o assunto é amplo, né? Mas você poderia fazer um panorama geral sobre... Você trabalha com ferrovia, né? Arruma um trabalho com ferrovia, é a sua expertise. Você pode dizer como está o panorama geral hoje no Brasil? E tem aqui uma pergunta do pessoal que está assistindo, perguntando sobre o que faz concretamente o profissional de relações governamentais. A gente vai responder essa pergunta um pouquinho mais para frente, que a gente vai focar só nessa profissão. A gente vai responder daqui a um pouquinho. Guarda aí, a gente não esqueceu, não. A gente vai responder a pergunta que foi feita, mas só para terminar aqui o assunto da ferrovia. Então, conta pra gente, como é que está esse panorama da ferrovia no Brasil? Legal, Valquíria. De fato, acho que você está se referindo à greve dos caminhoneiros que ocorreu em 2018, né? Exatamente, aquela que parou o país todo e quase que virou... saiu até algumas matérias do jornal, falaram que o presidente ia autorizar o exército a intervir em algumas situações. Foi uma situação difícil, né? Foi bastante complicado. É um modal. Você tem 4 modais de transporte, de logística. Você tem o rodoviário, o aeroviário, o hidroviário e o ferroviário. O Brasil, por umas dezenas de questões do passado, acabou investindo bastante no modal rodoviário. Você tem bastantes estradas, rodovias construídas, especialmente em São Paulo, que nós conhecemos bem, com várias rodovias de excelente qualidade. Mas acontece que isso criou uma dependência muito grande de logística desse modal. E quando, em 2018, por alguns fatores de preço de diesel e preço de frete e tudo mais, os caminhoneiros resolveram parar, o país parou também, né? Os produtos não chegavam mais nos supermercados, mas não é só isso, os produtos não chegavam mais nos portos para serem exportados, então a balança comercial ela sofreu bastante, e isso também trazia um impacto na economia nacional. Então, foi algo que preocupou bastante. E, a partir dali, como não saiu da televisão o tema, as pessoas começaram a ver como é importante você ter uma logística balanceada entre os modais. Não pode ser tudo rodoviário, nem tudo ferroviário, nem tudo hidroviário, nem tudo aeroviário. Tem que ter um equilíbrio. Então, o modal nosso ferroviário ganhou realmente um destaque. É um país muito grande, é um país continental, e que a ferrovia ela faz uma função de transporte a longa distância muito importante. Há mais ou menos um parâmetro, que é acima de 400, 500 quilômetros, o transporte ferroviário é o mais adequado. Abaixo disso, você tem o rodoviário, porque a ferrovia nunca passará em todos os locais. Ela precisa que o modal rodoviário leve a carga até os terminais de carga na ferrovia. E isso foi muito interessante, porque de lá para cá, vários projetos que já vinham sendo maturados a vários governos, esses projetos ganharam impulso. O governo atual teve a sabedoria de mantê-los, né, não substituir esses projetos, e eles estão deixando de sair do papel para virarem realidade, né? Um dos exemplos que é mais gritante aí para o estado de São Paulo é a Malha Paulista. A Malha Paulista é uma ferrovia que foi construída em 1900, no início do século passado, para transportar café. Então, ela era muito local. Hoje, a grande produção agrícola está no Mato Grosso. Então, você tinha uma avalanche de caminhões, bitrens, saindo diariamente do Mato Grosso e indo para o Porto de Santos, viajando 1.600 quilômetros. Chegavam no Porto de Santos, estava chovendo, não descarregava, ficava ali esperando. Então, vocês lembram que todos os anos, somente nos meses de fevereiro, março e abril, saíam nos noticiários filas quilométricas de caminhões no Porto de Santos,
parando tudo, causando um caos social na Baixada de São Paulo. Nunca mais tivemos esse problema. E por que não tivemos? Porque fizemos um grande investimento no Mato Grosso, que é o maior terminal rodoviário e ferroviário da América Latina, e 2.000 caminhões bitrens descarregam por dia lá. E essa carga toda segue por ferrovia para Santos, sem causar esses impactos. Mas a Ferrovia Paulista, embora fazendo esse papel importante, ela precisava de ser modernizada daquele transporte de café para agora esse transporte em grandes volumes de soja, de milho, de farelo. Por quê? Porque as cidades cresceram e elas envolveram a ferrovia. E como é que você passa com um trem de 120 vagões no meio das cidades, né? Então, esse projeto de renovação da concessão da Malha Paulista, ele permitiu um investimento que está sendo implementado de mais de 6 bilhões de reais para conviver bem as cidades com o transporte ferroviário de carga. As duas coisas têm que conviver, a mobilidade urbana e o transporte ferroviário de cargas, como em qualquer lugar do mundo. Também tem que ser aqui no Brasil. Né? Então dá para ver, né, pelo que você está falando, que os projetos em termos de ferrovia são variados, né? E os investimentos são bilionários, né? Você falou em 6 milhões ou bilhões? Até me perdi no número de zeros. Exato, são bilhões. Okira, Bilhões? Bilhões. O setor ferroviário, dos 4 modais, é o que mais demanda investimento. O investimento inicial em ferrovia é na casa dos bilhões. E o retorno desse investimento, ele é a longo prazo, diferente, por exemplo, do rodoviário. O rodoviário, ele faz lá a rodovia, que custa bem menos do que construir uma ferrovia, e logo ele está cobrando pedágio e aquele dinheiro está retornando rapidamente para o fluxo de caixa da concessão. Na ferrovia, não, é na casa dos bilhões, então isso você precisa ter o investidor precisa ter uma segurança jurídica muito grande, uma confiança no país, uma confiança no sistema judiciário do Brasil, no sistema legal do Brasil, de que daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, quando for outro governo, esse outro governo vai respeitar o contrato que foi pactuado. Ele vai ter o retorno do investimento dele garantido. E senão ele faz um investimento agora com o governo que assinou o contrato com ele, e daqui 15, 20 anos, quando ele vai começar a recuperar esse investimento, é o outro governo que fala, eu não concordo com isso e vou dar uma caducidade nesse contrato, vou alterar esse contrato, como já aconteceram dezenas de vezes no Brasil. E parece que isso foi deixado para trás, e a segurança jurídica está se fortalecendo no Brasil, o respeito aos contratos, e isso vai atrair cada vez mais investimento. Para você ter uma ideia, Valquíria, a Ferrovia Norte-Sul, que foi uma coisa que iniciou-se lá no governo Sarney, nós vamos terminá-la agora em 2021. Nós ganhamos essa concessão o ano passado e vamos entregar as obras o ano que vem, e vai conectar o estado de São Paulo, o Porto de Santos, ao Porto de Itaqui, no Maranhão. Então, olha o quanto que vai ser importante para o deslocamento das cargas dentro do próprio país, além das exportações. Um produtor de São Paulo, da região de São Paulo, vai pegar o seu produto e poder entregar no seu cliente, lá no Maranhão, lá em Brasília, lá em Goiânia. E isso vai impulsionar a produção. No Mato Grosso, em Rondonópolis, que nós já temos um terminal em operação, uma ferrovia muito eficiente, a produção de São Paulo, da Ambev e outros produtos, material de construção, pão de queijo congelado, e dezenas de outros produtos, são mais de 200 empresas, vão de contêiner para o Mato Grosso para abastecer Cuiabá e as demais cidades do Mato Grosso. E de lá voltam para São Paulo diversos produtos, por exemplo, carne. A carne vem nos contêineres
para Sumaré e ali são descarregados, aí o caminhão faz a importante função dele de levar aquela carga para os demais locais, dos clientes ou dos produtores, né? Combustível, nós não tivemos falta de combustível na região de Bauru, especificamente em Bauru, porque o fornecimento de combustível em Bauru é feito por ferrovia. Então, quando teve a greve que você citou dos caminhoneiros, e várias cidades ficaram sem combustível, Bauru não ficou sem combustível, porque a entrega é feita pela ferrovia. Hoje vai para o Mato Grosso muito combustível por ferrovia e traz de volta o álcool, o biodiesel, outros produtos. Então, a ferrovia ela está crescendo, está se fortalecendo, a Rumo está fazendo um papel público extremamente relevante, os seus acionistas de acreditarem no país, e isso vai transformar a logística nacional. Volto a dizer, com equilíbrio com o modal rodoviário, que é extremamente importante, e com o hidroviário. Algumas coisas que nós falamos muito pouco e ninguém sabe, mas que é legal saberem. Por exemplo, que a produção de Três Lagoas, nós temos as maiores plantas de celulose do mundo. E essa celulose vem de hidrovia até Pederneiras, e aí ela entra na ferrovia em Pederneiras para ir para o Porto de Santos. Então, a hidrovia e a ferrovia trabalhando junto, né? Então, é algo realmente que é apaixonante. Eu poderia aqui passar muito tempo citando diversos exemplos de como esse país está vivenciando uma revolução na logística. Uma revolução. Nesses projetos, qual é a função do profissional de relações governamentais? O que você faz nesses projetos especificamente? Assim, qual que é a sua atuação? Valquíria, todos esses projetos, eles partem de uma parceria público-privada, ou por concessão, ou por permissão, ou por autorização, ou por uma PPP. E a relação público-privada é uma relação que tem que ser muito bem cuidada para que você não tenha problemas no futuro. O profissional de relações governamentais sempre existiu, mas ele nunca foi tratado da forma que tem sido nos últimos anos, até mesmo por causa dos escândalos que nós tivemos envolvendo dezenas de negócios no Brasil. Então, o profissional, ele é profissional mesmo. Ele se especializa em diversas matérias para fazer o trabalho de convencimento do tomador de decisão. E convencer é como qualquer advogado faz no judiciário. É você apresentar os seus argumentos e dizer que os seus argumentos são os melhores. E para que o tomador de decisão, vendo o interesse público como sendo o melhor, aquele que você está apontando, né? Então, é claro que também no decorrer de um contrato de concessão, você tem diversas questões a serem resolvidas com o poder concedente, que é aquele que outorga a concessão, a permissão ou a autorização. E no Brasil há algo muito interessante, você que tem vários estudantes de direito que te seguem, está havendo uma revolução nessa área também. Nós temos mais de 10 agências reguladoras já só no âmbito federal. Só no âmbito federal. Agora foi criada a 11ª, que é a Agência de Segurança Nuclear, né? O que são agências reguladoras? São autarquias especiais em que você tem certas garantias de autonomia dos seus diretores, da sua direção. Você não tem, por exemplo, uma hierarquia para o ministério onde ela está atrelada. Ela tem uma autonomia financeira e econômica de apresentar os seus pleitos direto para o Ministério da Economia. Os seus diretores têm mandato, eles não podem ser substituídos simplesmente por uma vontade política do gestor de plantão. E essas agências que regulam esses contratos, elas têm um poder muito grande, elas têm um poder
até judicante, elas têm um poder, porque elas julgam, elas têm um poder normativo, elas editam normas, né? E, então, o que se diz, e muitas vezes foi criticado, é que as agências hoje até substituem o próprio parlamento, né? Se elas estão criando normas, então elas estão substituindo o parlamento. Então, você tem uma grande função do profissional de RIG junto às agências reguladoras para legitimar as suas decisões. E uma das coisas que mais tem crescido é o uso da audiência pública. Não só como era antes, pela Lei 8987, que é a Lei das Concessões, ou a 8666, que é a Lei das Licitações, mas também como algo importante para legitimar os atos das agências reguladoras. É onde o profissional de RIG ele pode atuar com bastante maestria, porque ele tem um treino para fazer essa análise das audiências públicas e montar um plano de ação para que se alcance o que deseja com a audiência pública. Você pode contar algum caso de uma audiência pública que foi bem interessante, que você atuou porque quando vai construir a ferrovia, eu imagino que o local para definir o local, seja necessário conversar com toda a população que mora ali, que tem os comerciantes, e até para não transformar tudo em ação judicial, você tem que ir lá e conversar muito, né? Senão, imagina todo um local, você convencer o pessoal de que vai construir a ferrovia para não deixar aquilo tudo virar um litígio, né? Então, eu imagino que tem uma atuação importante do profissional de relações governamentais. Então, eu não sei se você tem um caso especial de audiência pública que você atuou e poderia contar aqui para a gente, ou se quiser falar um pouco mais sobre isso, eu achei bastante interessante, né? Acho que é um assunto importante. Claro, tenho vários casos. A audiência pública é um tipo de controle e participação social, justamente para vários atos do poder público, você ter o envolvimento da sociedade, você ter o envolvimento daqueles que possivelmente sofrerão o impacto daquela decisão da autoridade, do tomador de decisão. E isso, então, se torna um elemento muito importante num processo que você está cuidando como RIG. Tanto o Ministério Público acompanha, quanto as comunidades, quanto especialistas no tema que está sendo colocado ali em discussão na audiência pública. Então, você usa a audiência pública no Congresso para discutir projetos de lei, você usa nas agências reguladoras, mas você usa também o Ministério Público, tem feito audiências públicas para diversos temas. O Judiciário tem usado audiências públicas, a gente acompanhou algumas do Supremo Tribunal Federal sobre alguns temas polêmicos. Então, a audiência pública é algo muito interessante, porque ela tem se tornado cada vez mais utilizada. Um caso que eu até cheguei a escrever um artigo, que aparentemente vai ser publicado aí pela Fundação Getúlio Vargas, é justamente sobre essa prorrogação da concessão da Malha Paulista. Ela tem uma proposta e a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que cuida dessa concessão, foi levar para conhecimento público a proposta de prorrogação. E nessa proposta, inicialmente, você não tinha definido sobre a recuperação de alguns ramais ferroviários que estão desativados. E na audiência pública, vários stakeholders, várias partes interessadas, se manifestaram de que aquilo não era bom, precisava ter uma decisão. Ou a companhia ia recuperar esses ramais, ou a companhia, então, devolvia para que tivesse outra utilidade esses ramais, né, outra finalidade. E nós identificamos isso, mapeamos os stakeholders que estavam nessa audiência, identificamos
que essa oposição ela poderia até se caracterizar uma ameaça ao próprio projeto. Nós, como o RIG, levamos esse assunto para dentro da companhia. E o RIG ele tem essa função mesmo de conversar com as áreas dentro de uma empresa, com todas as áreas, que a gente chama de ambiente interno da companhia. E a partir dali, levantamos que havia a viabilidade de recuperação de 2 ramais importantes, viabilidade técnica, econômica e ambiental, e outros 3 não havia essa viabilidade. Então, houve uma decisão de recuperar 2 ramais e de devolver 3 ramais. Mas não é só isso. O RIG pega essa ameaça que estava apontada e faz um plano de ação para transformá-la em oportunidade. Aqueles ramais que seriam recuperados, aquelas pessoas todas que queriam a recuperação desses ramais, passaram a ser apoiadores do próprio projeto. Porque eles ramais, quando você fala ramais, o que é exatamente? Ramais, Valquíria, é o seguinte, você tem uma linha tronco, que é uma linha principal, onde que seria, por exemplo, uma artéria do corpo. Ah, O ramal é a veia, é aquela que sai da artéria e atinge uma certa região. Ela tem uma dimensão menor do que a linha tronco, mas ela também é importante, porque ela capta cargas de certas regiões até a linha tronco. Então, por exemplo, 2 ramais foram decididos a recuperação importantes, que é o Bauru Panorama e Pradópolis Colômbia. Todo o estado de São Paulo, com isso, passa a ser atendido numa multimodalidade pela ferrovia. Todo o estado de São Paulo, né? E essa decisão, então, foi transformar aquilo que era uma ameaça identificada na audiência pública em oportunidade. Nós desdobramos aquela audiência pública em várias outras pequenas, nesses ramais, para explicar qual era o projeto, e aquelas pessoas passaram a apoiar o projeto, passaram a pedir para o poder público que acelerasse, porque eles querem um investimento, que eles precisam do investimento, para que aqueles ramais sejam. Então, isso, falando assim rapidamente, parece que é fácil num passe de mágica, mas não é. Foram 2 anos de trabalho, ouvindo vários stakeholders de todas essas regiões, né, convencendo, alguns tinham opinião contrária. Não, eu acho que não vai dar certo, porque vai passar o trem aqui na cidade. Então, você tem que fazer um trabalho de convencimento que o trem vai passar, mas ele vai gerar empregos, ele vai gerar riqueza, renda para aquela cidade, porque aquela cidade vai passar a estar conectada com o mundo. Ela vai estar conectada com o Porto de Santos, como ela vai estar conectada com o resto do país, né? Então, esse trabalho de convencimento, ele não é tão fácil, né? É um dos maiores stakeholders que nós temos no Brasil, mais importante, é o Ministério Público. O pessoal que estuda direito sabe que o Ministério Público, cada promotor ou cada procurador da República, ele tem uma autonomia de pensamento. Então, um procurador da República de Campinas pode pensar de uma forma diferente do procurador da República de Bauru. E o profissional de RIC precisa convencer os 2, né? Então, ele precisa estudar a cabeça de cada um deles e montar os seus argumentos para convencê-los. Então, é uma tarefa árdua, pesada, muito interessante. Então, esse é um exemplo de audiência e que nós conseguimos êxito. Né? Nós conseguimos êxito. A renovação foi assinada. A renovação foi assinada em maio agora desse ano, né? Depois de 5 anos, né, de batalha, ela foi assinada e agora nós estamos num trabalho muito mais árduo de RIG, que é fazer as obras saírem. Você vai fazer um viaduto numa cidade, como é que você vai fazer esse viaduto? Você tem que falar com o prefeito,
Você tem que Hum. falar com os demais daquela cidade, aquela viaduto tem que conversar com o sistema viário municipal. Então, a cidade tem um plano de desenvolvimento, a cidade tem um plano de mobilidade urbana. O profissional de RIC precisa conhecer esse plano. Para que lado que a cidade vai crescer? Prefeito, essa cidade vai crescer para o lado da ferrovia? Não é uma boa. Não é melhor só fazer essa cidade crescer para longe da ferrovia? Porque se ela crescer para cima da ferrovia, amanhã aqueles moradores do bairro vão estar sendo incomodados pelo barulho da locomotiva e dos vagões. Então, é um trabalho de diversas dimensões, Valquíria. Né? Também é um trabalho no Poder Legislativo muito grande, para que a Câmara, por exemplo, nós já tivemos Câmara que aprovou que o maquinista ele não poderia buzinar. É legal Ah, você tá você falar que brincando. não pode buzinar, mas se ele tem uma passagem nível ou tem um cidadão perto da linha do trem, a única forma que ele tem de avisar a pessoa é a buzina, porque senão Claro, a é questão pessoa de vai segurança. morrer. Exatamente, mas nós temos leis que falam que o trem não pode passar das 6 da tarde até às 6 da manhã. Então é um trabalho difícil, porque como é que o trem não vai passar das 6 da tarde às 6 da manhã? Então, se eu passo com 10 trens naquele dia e causo algum impacto na cidade, quando eu fico com metade do dia sem poder passar, eu vou passar tudo na outra metade. Então, o impacto vai ser muito maior, né, do que a ideia do vereador. E, além disso, tem uma questão de competência constitucional. Né? A matéria não é de competência municipal. E, muitas vezes, você tem que convencer os vereadores de que, olha, não é competência da Câmara de Vereadores decidir sobre isso. Né? Mesma coisa é a Assembleia Legislativa. Nós passamos por 500 municípios. São Nossa, nove estados. Então, são 9 governadores, são 9 assembleias legislativas, são 500 prefeitos, 500 câmaras de vereadores. Né? Então, você tem de tudo um pouco, desde você apoiar a área de engenharia da empresa que precisa fazer uma obra, você apoiar o regulatório numa questão com a agência reguladora, você apoiar o jurídico numa questão com o legislativo para não sair uma lei inconstitucional ou uma lei que causaria um problema grande. Então, você tem de tudo. Você tem invasões de área pública, nós já tivemos invasões de faixa domínio, e nós, da área de RIG, que somos acionados, a gente acaba meio que virando o posto Ipiranga da companhia. Então, nós somos acionados porque a pessoa invadiu, porque você tem que falar com o prefeito, porque a pessoa invadiu e aquela invasão vai aumentar e as pessoas vão estar em risco. Nós já pegamos pessoa cavando um poço de água a 1 metro da linha, com trens de 14 mil toneladas passando. Né? Então, meu Deus, que perigo. é uma atividade muito ampla, muito interessante, porque você comunica com todas as áreas da companhia, você ajuda as áreas funcionarem bem, e isso é muito legal, porque todo dia é um dia desafiador para o profissional de RIG. São muitas áreas, né, que você tem que conversar. São, você lida tanto com leis, com pessoas, é um profissional muito flexível, né? E até falando um pouco sobre as pessoas que queiram seguir essa carreira, vamos supor, um estudante de direito queira ser um profissional de relações governamentais. Qual o perfil desse profissional? Você já explicou que não precisa ter formação em direito, mas que é muito útil ser bacharel em direito, porque te dá um conhecimento importante. Agora, qual o perfil desse profissional? Quais as habilidades que esse profissional tem que ter? Que cursos você recomenda que essa pessoa faça para se tornar um profissional hábil na área? O que você sugere?
o perfil, as habilidades Ô, Valquíria, e cursos na área. congelando um pouco a imagem, mas eu entendi. Eu perguntei Eu assim, acho que eu pro entendi a pergunta, está congelando um pouco a sua imagem. Eu acho, não sei sim, se é a sua internet ou a minha, eu mas vou eu repetir. acho Então, que se as pessoas estão me eu ouvindo, perguntei o não, eu entendi a perfil do pergunta. profissional. É Ah, tá. é uma área muito legal, uma área que está se desenvolvendo bastante, são muitas oportunidades de emprego. Todas as companhias, muitas delas, que não viam a necessidade de ter um profissional de relações governamentais, hoje veem a importância dele, para que a relação com o público se dê de forma profissional e a companhia não tenha um problema futuro a que enfrentar. Né? Então, é uma área que as pessoas podem apostar, um mercado aquecido de contratações. E, é claro, eu tenho uma formação em Direito, eu fiz mestrado em Teoria do Estado, mas fiz a especialização com diversos colegas em Relações Institucionais na GV. E quais são as matérias, as qualificações, os skills que a gente fala que o profissional tem que ter? Ele vai conhecer o direito constitucional, ele precisa conhecer o direito administrativo, ele precisa conhecer o direito tributário, mas ele também tem que conhecer comunicação, por exemplo, porque o profissional de RIG, ele é muito ligado à comunicação, ele passa a ser um porta-voz da companhia, né? Ele é a imagem da companhia fora da companhia. E ele vai estar representando a companhia. Ele precisa conhecer ferramentas de negócio. Né? Você tem diversas ferramentas, como o SWOT, análise de estratégia, análise de risco, gestão de risco. Né? Então, o profissional ele tem um arcabouço de qualidades que ele precisa estudar, precisa adquirir, inclusive de negociação. Negociação está no dia a dia do profissional de RIG. Né? Mas eu acho que a mais importante, a mais apaixonante é estratégia. O profissional de RIG estuda muito estratégia, compreensão da estratégia de negócios do mundo corporativo, que é algo à parte, como é que uma empresa ela se torna mais competitiva em relação aos seus rivais, né? Dentro do mercado, e como que ela consegue alguma vantagem competitiva. Né? O profissional de RIG precisa conhecer muito bem o negócio onde ele está trabalhando, e aí, a partir daí, conseguir montar estratégias que vão ajudar que o negócio seja mais lucrativo. Né? Então, eu indicaria a área sim. Né? Eu sempre gostei da advocacia, sempre gostei de atuar no judiciário, mas acredito que quando eu passei a atuar como relações governamentais institucionais, a vida ela se transformou para bem, porque você passa a atuar em forma positiva, a fazer projetos se tornarem realidade, a fazerem o país crescer, a se desenvolver, a gerar emprego, a melhorar uma comunidade. Né? O profissional de RIG, ele estuda relações sociais também. Como é que você pode ajudar aquela comunidade que a companhia que você representa impacta, atua, como é que você consegue trazer benefícios para as crianças daquele bairro, né? Enfim, é uma série de pontos muito positivos que o profissional de RIG atua, além de, claro, das dificuldades naturais de qualquer profissão, e a profissão de convencimento, ela é uma atividade difícil, o dia a dia ele é puxado, mas no final do dia você termina feliz, porque você atuou aí em coisas muito positivas, né? Coisas muito positivas. Então, eu indicaria, assim, para os estudantes de Direito olharem essa área, né? Porque é uma área, a advocacia sempre vai existir, é importantíssimo, mas a área de RIG ela está no seu momento. Né?
É um momento, Você vê um nicho de mercado, um então. nicho de mercado importantíssimo, né? Nós mesmos estamos sempre contratando e sempre olhando o mercado para contratar profissionais. E, Quando vocês vão contratar, qual o perfil que vocês buscam? Valquíria, isso é algo muito também do contratante, né? Eu tenho uma opinião, um colega do lado da companhia também tem outra opinião, mas alguns conceitos são gerais, né? A gente precisa de uma pessoa que seja boa de comunicação, né? Não pode ser uma pessoa nem muito extrovertida que chega numa reunião e ela quer ser o centro da atenção da reunião, mas também não pode ser uma pessoa tímida ao ponto de ela ficar ali encolhida e não interagir na reunião, né? Então, você entra numa reunião de negócios com vários stakeholders, o profissional de RIG, ele tem que desenvolver uma habilidade de mapear o que está acontecendo, identificar quem é quem naquela reunião em 5 minutos. Em 5 minutos. Então, quando a gente entrevista um candidato, você vai olhar se ele tem essas características, né? Se ele tem essa capacidade de se desenvolver para chegar a ter essa habilidade de se encontrar numa reunião e fazer uma leitura do que está acontecendo, né? Outra, claro, que é importante, é saber se ele conhece os assuntos que vão ser cuidados por ele. Eu já contratei profissional de RIG, que não é advogado, que é engenheiro. Mas por quê? Porque ele vai justamente cuidar de relações institucionais para a implantação desses contratos, desses projetos de viaduto, de contorno ferroviário e de obras. Então, ele sendo engenheiro, ele tem um melhor preparo para tratar dos assuntos entre a engenharia da companhia e a engenharia da prefeitura ou dos locais que ele vai cuidar. Mas já contratei, por exemplo, o profissional de RIG, que tem formação em relações exteriores. Por quê? Porque a bandeira dele, talvez a missão dele maior, é falar sobre a importância da ferrovia, qual é o mercado internacional de soja, de milho, quanto é que a ferrovia está transportando disso, do que propriamente defender o direito constitucional de administrativo numa agência reguladora, né? Mas eu já também tenho profissional de RIG trabalhando conosco que tem uma formação mais jurídica. Por quê? Porque ele vai atuar no processo legislativo, né? Que é até uma coisa que é a parte do processo legislativo brasileiro, né? Você tem que conhecer o regimento interno da Câmara dos Deputados, o regimento interno do Senado Federal, como é que tramita um projeto de lei, uma medida provisória, né? O regimento interno de uma Assembleia Legislativa, né? Então, é um mundo muito vasto, em que há uma oportunidade para várias especialidades, né, para várias formações, mas o que a gente olha mesmo é se o profissional ele vai ter condição de se desenvolver naquela missão que ele vai receber, né? Então, dentro disso, da missão, eu vou estar olhando o candidato, qual é a característica dele. O que ele não pode ter é uma timidez exagerada ou ser uma pessoa muito extrovertida que não respeita a liturgia que o cargo precisa. Perfeito. E, bem, então, chegamos ao final da nossa live, aprendemos muito. Mas antes de encerrar, eu gostaria de pedir para você falar uma frase que te inspira, que você gosta, e explicasse um pouquinho, né? Antes de encerrar, eu gostaria que você dissesse uma frase que te inspira, que você gosta, e contasse para a gente por que você escolheu essa frase. Bom, eu posso falar duas, uma de cunho pessoal e outra profissional? Com certeza! Bom,
De cunho profissional, Valquíria, eu sempre gostei de estudar estratégia, né? E você tem vários livros e vários autores sobre estratégia. Mas tem um que é do século IV antes de Cristo, que é o autor, o estrategista de um livro chamado A Arte da Guerra, acho que todo mundo já ouviu falar, com vários conceitos sobre estratégias de guerra, e ele tem uma que é que a suprema arte da guerra é você derrotar o inimigo sem luta. Sem luta. Ou seja, você mostrar que os seus argumentos são tão fortes que o seu inimigo não quer nem ir para a luta com você. E de cunho pessoal, algo que me marcou, que foi quando a Rumo assumiu a LL, um dos principais ensinamentos que foi divulgado para os colaboradores, para todos os times da companhia, é que as vitórias, elas precisam ser merecidas. Você ter uma vitória sem mérito não é bom para você e não é bom para ninguém. Então, que as vitórias venham, mas que elas sejam merecidas pelo seu trabalho, por conquista sua do dia a dia, né? Então, são dois registros legais que eu me baseio bastante para tocar a minha profissão. Muito inspiradoras ambas as frases. Quero te agradecer por essa aula que nós tivemos, né? Esse bate-papo gostoso, essa aula sobre ferrovia, sobre essa profissão tão inovadora e tão importante, né, para o nosso país, está trazendo desenvolvimento para toda a nossa população, para os municípios, né? Nós ficamos muito felizes de ver o nosso país crescendo, né? Então, obrigada por essa aula e eu te convido para vir mais vezes bater bate-papo aqui com a gente na nossa live. Então, um grande abraço e fique com Deus. Obrigado, Valquíria. Obrigado a todos aí que assistiram. Aí, agora eu aperto aqui. Isso. Bom, pessoal, vocês viram a aula que foi, né? A importância da ferrovia para o nosso país, a importância do profissional de relações governamentais. E eu quero desejar a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e vamos sempre trazendo aí os assuntos. Se vocês tiverem ideias também, vou convidar o doutor Emanuel Júnior para vir mais vezes, contar mais projetos para a gente. Se vocês tiverem também sugestões, mandem para mim no meu Instagram. Um grande abraço, fiquem com Deus, um beijão. Um beijo, pessoal. Ah, tem que clicar aqui.